Para quem não me conhece, meu nome é Thalita Bruto, e para os que me conhecem, permanece o mesmo, né? Falar um pouquinho de quem eu sou, porque eu acho que eu consigo também encaminhar melhor o meu texto. Comecei a escrever quando eu tinha mais ou menos 12 anos, e eu comecei a escrever as coisas que eu sinto. Eu sou uma pessoa que gosta de observar os detalhes e observar as coisas como uma primeira descoberta. Mesmo que eu já tenha descoberto aquilo antes, sempre que eu vejo a mesma coisa, eu tenho o encanto do novo. Eu acho que isso é muito relacionado à nossa vivência como uma pessoa infante. Tá sempre descobrindo, sempre aprendendo e vivenciando as coisas de uma maneira encantadora. Eu trabalho assim na minha vida porque acho que isso faz com que tenha mais sentido viver, porque a gente convive com tantas coisas que são difíceis, destruições, impermanências, violências, e a gente poder viver com encantos, belezas, segredos e mistérios a descobrir, faz com que a nossa vida tenha mais garra também, tenha mais ânimo para a gente seguir adiante. E agradeço principalmente a Patrícia por essa grande oportunidade, porque é um sonho da minha infância ser uma escritora. Aos poucos ainda venho me descobrindo e venho escrevendo também. Agradeço a todos, os senhores principalmente, que são os nossos anfitriões aqui na livraria, por essa oportunidade de nos receber e acolher com tanto carinho e cuidado. E agradeço também ao professor Adriano por ter dado essa ideia. Foi ele. Eu acabei não falando nisso, tá vendo? Não, mas... Que o culpado foi ele. Todo mundo tá aqui por causa dele. Todos ele que deu a ideia. Né? E se a gente fosse para o Brasil na França? E aí a gente tá aqui. Uma simples ideia move o mundo. Ideia move o mundo, com certeza. Isso é fantástico. Então, eu escrevi um pouquinho sobre Saint-Exupéry. Creio que inconscientemente por essa minha ligação com a infância, porque eu acredito que eu carrego isso um pouco de mim, tanto é que eu comprei hoje uma raposinha e vim com ela. E assim, falando um pouco dele, o meu propósito de observar como foi a casa dele, meio que se ruiu porque não houve casa tanto assim. Ele esteve em vários lugares ao mundo. E eu descobri que a casa dele foi os ares. Foi ele como esse poeta das estrelas, que era o que ele se denominava, porque ele adorava as paisagens que via e essa paixão movia ele. E pela paixão na aviação, ele também passou a ter uma paixão pela escrita e desenvolveu esses sentimentos dele pelas coisas na escrita deles. E eu me conectei nisso, em refletir os sentimentos universais, esses sentimentos mais íntimos nossos, na nossa escrita e abarcar as pessoas de diferentes lugares. Acho que isso também é o que nos move na literatura, pensando assim, que faz com que a gente se reconheça no próximo e veja que, independente da cultura, a gente é ser humano. E isso já significa muito aqui nesse plano concreto que a gente está. Então, essa foi a minha motivação principal. E eu acredito que a experiência literária dele não se conteve apenas ao Pequeno Príncipe. A gente tem algumas obras, e nessas obras ele retrata algumas memórias sobre as vivências que ele teve, sobre descobertas interiores também. Na Terra dos Homens, que é um relato de memórias dele, que ele escrevia em um jornal da época, ele fala da queda que ele teve em um avião, e essa queda foi o que desenrolou a escrita do Pequeno Príncipe. E como essa escrita do Pequeno Príncipe é um retrato dele mesmo, ele como esse príncipe, a Rosa como a esposa dele, que na época viviam às vezes em conflitos e também em descobertas naquele relacionamento e naquele ato de cativar e cultivar. Então a escrita dele é uma escrita ampla, é uma escrita que vale a pena conhecer, não se referindo apenas ao Pequeno Príncipe, embora tenha sido o mais conhecido, né, um dos livros mais divulgados e vendidos após a Bíblia. Vale muito a pena. Esse lugar de infância que permite a gente se descobrir também é um lugar que permite a gente se sensibilizar. E às vezes é um lugar, principalmente para a criança que está ainda se desenvolvendo na linguagem, às vezes não sabe representar tudo aquilo que pensa e que imagina e que vive. Ele conseguiu trazer isso nos textos dele, até quando faz essa conexão com o deserto, que também era um lugar que ele falava muito, e nesse deserto como essa descoberta da solidão, e a descoberta da solidão como autoconhecimento e a vivência de si mesmo. Essa autodescoberta, essa impermanência de quem se é e essa vivência realmente de olhar para si mesmo
e entender qual a sua importância na magnitude de toda essa existência que a gente tem aqui no planeta. Eu escrevi um pouco voltado a isso, o meu texto é um ensaio impressionista, não escrevi muito teoricamente, escrevi mais poeticamente para fazer a gente pensar e sentir um pouco do que ele me fez sentir. É basicamente isso, e eu separei uma citação que muito me comoveu durante essas leituras, porque estar aqui é um sonho, creio que para todos nós, e para minha criança interior também, que me faz querer seguir em frente cada vez mais. Essa citação é um conselho que ele pediu a um amigo que ele ia fazer a primeira viagem como um piloto da aeronave. E o conselho que esse amigo deu a ele foi o seguinte: as tempestades, a bruma, a neve, são coisas que às vezes vão te espantar. Pensa então em todos que as conheceram antes de ti e diz para ti mesmo, simplesmente, o que os outros venceram sempre se pode vencer. Então eu desejo que esse livro e esses textos demonstrem um pouco da grandiosidade que é para nós, escritores, fazer da escrita esse sonho concreto e realizado. Muito bom. Essa infância de Thalita, que Thalita trata lá no Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, é presente em cada um de nós, cada um que escreve, cada pessoa que escreve, tem essa necessidade de voltar a ser criança. Aliás, eu vou além, cada artista que cria tem essa necessidade de voltar a ser criança, cada vez mais. Né? Nós somos aqui grandes crianças por estar tentando descobrir, né, as histórias, a literatura, etc. O estado do encantamento. O estado do encantamento, exatamente, esse assombro, né, que a gente precisa.